Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula do meu canal. Esse é um canal onde vou abordar vários temas como manipulação de imagem, criação de logotipos, criação de flyers e tudo que tem a ver com design, desde convite de festas e tudo. Então, segue aí o canal, inscreve-se e podemos ir para a aula. Bem, para hoje eu vou fazer um flyer ou uma manipulação de imagem, dando as boas-vindas para mim dentro do Photoshop. Vou aqui abrir o nosso Photoshop, já está aqui aberto. Vamos criar uma folha Ctrl N. Eu vou colocar na proporção de 2160 de largura e 2700 de altura. Irei criar a folha. Tenho aqui a imagem do que eu já idealizei para esse projeto. Vou aqui compartilhar com vocês. Deixa aqui compartilhar com vocês. Deixa eu ajustar bem a câmera para poder ter melhor visibilidade do projeto. E vou dar um Ctrl O para eu buscar a imagem, o meu rabisco que eu fiz. Tá aqui. Essa aqui é o rabisco que eu fiz para o nosso projeto. Vai ser que nem uma estrada aqui. E a minha imagem aqui indo para a placa do YouTube e com um texto aqui desejando as boas-vindas para o meu canal, né, no YouTube. E de lado terá umas plantas porque isso aqui é o que me representa. Bem, tendo entendido o projeto, vamos lá para a nossa folha. Vamos adicionar as imagens que podem encontrar no link da descrição desse vídeo para poderem fazer o download dos arquivos. Vou aqui procurar os arquivos para levar aqui na nossa folha. Estão aqui. Essa aqui é a placa do YouTube, a minha imagem e duas imagens que eu baixei para teste. Então, vamos aqui organizar as camadas. A camada da imagem, que essa aqui é a mata, vamos deixar como a primeira. A minha da personagem vamos deixar aqui em segundo lugar. E da placa do YouTube vamos também deixar, acho que em segundo. Yeah. Vamos habilitar as outras camadas, vamos deixar apenas essa e vamos enquadrar na nossa folha. Ctrl T para selecionar a imagem e podes arrastar até preencher totalmente a folha. Eu vou deixar desse jeito assim. Boas. Agora vamos pegar a minha imagem, essa aqui, e vamos tentar enquadrar com o fundo. Boas. Acho que está enquadrado desse jeito. Vamos pegar a imagem da placa do YouTube. Vamos ter que retirar esse fundo preto. Vamos clicar na borracha, aqui essa opção borracha mágica, para podermos retirar essa parte preta. A imagem como está em objeto inteligente, vamos dar dois cliques aqui e vai abrir a imagem num outro espaço ou numa outra aba do Photoshop. Vamos dar um clique para retirar o fundo preto. Vamos dar um Ctrl S para salvar essa alteração e podemos já eliminar essa parte aqui, já não vamos precisar. E podemos fazer aqui o reajuste. O fundo já desapareceu normalmente. A minha ideia é de adicionar
a placa do YouTube aí como se eu estivesse a caminhar por ela e bem aqui por baixo vai vir aquela informação aí, seja bem-vindo. Uhum. Vamos tentar deixar aqui para ter um efeito melhor. Boas. Agora, para o meu perfil do Instagram, eu tenho uma paleta já organizada que é o preto, verde e o branco. E em todos os projetos que eu faço, eu não deixo de utilizar essa paleta de cor. Então, o que vamos fazer aqui? Vamos criar uma camada sólida com um fundo preto para ver como é que vai ficar. Ou não, podemos fazer assim. Podemos baixar uma imagem de um céu mais como se estivesse já para a noite. Deixa eu baixar essa imagem. Acho que essa vai ficar melhor. Vamos deixar baixar para fazer o teste. Vamos adicionar, vai ser a primeira camada dessa arte. Yeah, deu um efeito fixe. Deu um efeito muito fixe. Mas deixa eu ver um outro céu. Deixa eu testar com esse. Bem, pessoal, de lembrar que essa parte aqui é só de montagem e enquadramento das imagens dentro da arte. Aqui ainda não fizemos muita coisa. Depois vai chegar o processo de manipulação, que nós chamamos de ambientação da imagem. Gostei mais dessa, pessoal. Gostei mais dessa. Então, temos aqui a placa do YouTube. Até estou a pensar em mudar a cor para deixar uma verde que faz parte da minha paleta. Deixa eu ver. Mas não vai ficar lá muito fixe. Vai permanecer mesmo nessa cor. Então, agora vamos fazer a ambientação dessa imagem. Por ser de noite, o céu aqui nos indica que está de noite. Então, essa imagem não pode ficar muito clara. Não pode ficar muito clara. Tem que estar mais escura. Vamos aqui desabilitar a camada do modelo, que sou eu. Vamos deletar a camada do modelo. Vamos deixar apenas a camada do fundo e a estrada. Vamos reduzir um pouco o brilho da imagem. O brilho. Vamos clicar nesse sininho aqui para todas as alterações que nós fizermos só vai atuar na camada da paisagem. Vamos baixar um pouco o brilho da imagem. Boas, boas. Acho que tá bom, tá bom. Vamos reduzir mais um pouco. Yeah. Agora, okay. Deixei no menos 114. Agora vamos criar mais um de novo um efeito de brilho, mas esse será para dar efeito de luz. Vamos tocar de novo nesse sininho aqui e vamos lá aumentar a luz para darmos luz em locais que merecem.
Aqui na máscara, vamos dar um Ctrl I. Vamos dar um Ctrl I para inverter a máscara. Com a ferramenta pincel, podem clicar na letra B, na dureza 0. Vamos passar aqui nos cantinhos para dar um efeito de luz aqui nas árvores. Vamos baixar um pouco a opacidade, vamos deixar no 20 e vamos passar aqui nessa parte aqui. Podem ver o antes e o depois. Antes e depois. Vamos adicionar nossa imagem para ver como é que vai ficar. Boas. Já está tendo uma diferença. Boas. Agora vamos colocar essas alterações que nós fizemos numa só pasta. Vamos dar um Ctrl G. Criamos a pasta. Vamos salvar o nome paisagem. Paisagem. Podemos mudar a cor. Vamos meter o verde. Agora vamos pegar na camada do céu para deixar ele mais escuro, tá meio para azul. Clica no Ctrl U, vamos baixar aqui a luminosidade. Calma. Ctrl U, vamos baixar aqui a luminosidade e um pouco a saturação. Saturação menos 19, luminosidade de menos 35. Boas. Agora aqui nessa parte branca aqui é onde é salvo todos os efeitos que nós utilizamos numa camada quando temos o objeto inteligente. Vamos com o pincel na cor preta, vamos fazer aparecer um pouquinho aqui, que é a parte onde decidimos que a luz virá. Boas. Agora vamos ter que eliminar esses pontos que estão aqui na cor, que tem um tom de luz aqui. Vamos eliminar isso tudo aqui para deixá-lo totalmente escuro. Vamos aqui na pasta que nós criamos da paisagem, vamos procurar um efeito aqui, vamos procurar por curvas. Vamos ativar esse sininho aqui e vamos baixar ele totalmente. Vai ficar assim. Agora vamos inverter a nossa folha, o efeito que utilizamos, dando Ctrl I e com o pincel na cor branca, a dureza 0, vamos indo escondendo aqui essas partes. Se notarem, já estamos a ter uma melhor diferença naquilo que é a nossa arte. Vou indo desabilitando os olhos da camada para poderem ver como que vai ficar. O antes estava assim, agora aplicando os efeitos que nós colocamos, ficou assim. Agora vamos também ambientalizar aqui
o nosso personagem, nesse caso eu. Vamos ambientalizar. Primeiro, acho que podemos colocar uma sombra aqui a cair desse lado. Como é que vamos fazer isso? Deixa eu só colocar a minha fotografia aqui no outro lado, que acho que estou a impedir. Horizontalmente. Boas. Agora vamos criar uma sombra da minha imagem. Temos aqui a minha imagem selecionada. Vamos dar um Ctrl. Vamos clicar no Ctrl até aparecer esse sininhozinho que está aqui. Esse sininho. Vamos clicar. Aí toda a imagem vai estar selecionada. Vamos criar uma nova camada com o balde de tinta. Vamos pintar toda ela. Vai estar desse jeito. Vamos levar essa nova folha que nós criamos ou que nós pintamos, vamos trazer ela para baixo e vamos clicar no Ctrl T para selecionar ela. Vamos clicar no Ctrl e vamos ver nesse pontinho aqui, vamos baixar essa imagem desse jeito aqui, mais um pouquinho aqui, para dar um efeito de sombra e trazer um pouco de realismo naquilo que é a nossa imagem. Agora vamos criar uma máscara na sombra para poder reduzir um pouco essa intensidade que ela tem. A máscara está criada com esse ícone aqui na cor preta, o pincel na cor preta. Vamos apagar um pouquinho aqui essas partes aqui para suavizarmos um pouco a sombra e não ficar tão pesada assim, porque uma sombra não é assim também. Agora vamos fazer o mesmo que fizemos na nossa paisagem, mas no personagem, deixando os pontos escuros mais escuros e os pontos claros mais claros ainda. Vamos clicar aqui no personagem e vamos clicar no personagem, vamos criar uma camada de curva, vamos criar esse sininho aqui novamente, vamos baixar ele, boas, vamos inverter, agora vamos pintar os pontos, os pontos que não tem luz, porque a luz vem desse lado aqui. Vamos pintar os pontos que não tem luz. Boas. Com isso feito, vamos dar um pouco de realce a minha imagem. Vamos aumentar vamos utilizar o Camera Raw. É só clicar no Ctrl Shift A. Ctrl Shift A. Vamos aqui aumentar a claridade. Desembaçar também. Claridade meti 41. Aqui colorir, vamos deixar ele mais para o verde, que é minha paleta. Vamos depois vir aqui em detalhe, vamos aumentar a nitidez. Boas. Agora vamos fazer o mesmo também com a nossa paisagem.
Ctrl Shift A para abrir a aba do Camera Raw. Vamos aumentar aqui a claridade. Vamos utilizar aqui o desembaçar também. Vamos colorir também para mais por verde. E vamos também em detalhe, nitidez, vamos aumentar também. Boas. Temos aqui uma diferença tremenda na nossa arte. Agora o que vamos fazer? Vamos também salvar essas alterações todas que fizemos na minha imagem. Vamos criar uma pasta com o nome modelo. Quanto mais organizado você for no momento de criar as suas artes, melhor, vai te facilitar bastante. Quando um dia quiseres fazer uma retificação de algum trabalho e não teres que vasculhar camada por camada. Essa imagem já não irei utilizar, infelizmente. Vai ficar mesmo assim. Agora vamos criar uma sombra aqui que sai de baixo para cima, para a arte não ficar assim meio sólida ou meio... qual a palavra que eu vou usar aqui? Para não ficar meio sólida mesmo. Vamos criar uma folha. Vamos vir no pincel. Vamos aumentar um pouco o pincel. Dureza 0. Opacidade 100. Vamos aumentar um pouco. Vamos vir aqui no cantinho. Vamos indo pintando aqui. Só um pouquinho. Até aqui no lado da folha. Gosto. Aqui também um pouco. Boas, boas, boas e boas. Temos aqui a nossa arte bem preparada e pronta para colocar outros efeitos. Agora, o que nós iremos colocar aqui na nossa arte? Estou a pensar em mudar um pouco o fundo desse céu, colocar também meio mais para o verde. Vamos clicar no Ctrl U. Isso aqui é só um teste, é tudo na base de teste, para ver como é que vai. Olha como vai ficar. Perfeito. Para aumentar aqui um pouco a saturação. Boas, boas. Temos aqui a nossa arte preparada. Agora vamos também ambientalizar a nossa placa do YouTube. Vamos também ambientalizar. Qual é o processo de ambientalizar? A mesma coisa. Onde tem luz, vamos dar mais realce. Onde está escuro, vamos reduzir. Então, vai ficar da seguinte forma. Vamos reduzir um pouco o tamanho, está muito grande. Está muito grande. Vamos utilizar as curvas, Ctrl U. Vamos utilizar esse sininho aqui para afetar apenas a placa do YouTube. Vamos baixar aqui a curva. Boas. Vamos inverter a máscara. Vamos o pincel na cor branca. Vamos fazer apenas aparecer as partes escuras da placa. E aqui vai ser a parte mais clara da placa. Vamos clicar no Ctrl B para equilibrar um pouco o tom de cor da placa. Vamos trazer mais para azul e um bocadinho para o verde. Aqui azul. Não tem muita diferença.
Realce, fechava aqui. Teve alguma diferençazinha. Vamos voltar a fazer Ctrl B, o equilíbrio de cores. Vamos aqui um ajuste, mais por verde, sombras, azul, realces, mais por verde. Boas. Agora vamos dar o ponto de luz para o nosso projeto, para a nossa placa do YouTube, ou o logotipo do YouTube. Vamos criar uma camada nova. Vamos ativar, vamos clicar no Alt até aparecer esse sinalzinho e vamos dar um clique para todas as alterações que nós fazer aqui afetar apenas a nossa placa do YouTube. Vamos aqui dar um brilhozinho. Vamos ampliar muito bem. Vamos passar um de leve, sem muito escândalo. Passei muito. Vamos ver aqui também. Temos aqui a luz, já dá uma bela diferença. E agora vamos adicionar o texto. Seja bem-vindo. Eu utilizo a fonte Tofino para as minhas artes. Seja bem barra vindo. Como estava a dizer, eu utilizo a fonte Tofino para todas as minhas artes que vão no meu perfil. Colocando aqui o texto seja bem-vindo. Vamos só colocar as guias para termos tudo centralizado. Vamos tirar as guias nesse canto aqui. Vamos centralizar aqui na nossa arte. Tendo aquela centralizada, podemos ver onde está o centro da nossa arte. Seja bem-vindo, Josemar. Vamos justificar para o centro, aqui em cima, e vamos trazer novamente para o centro da nossa folha. Vamos diminuir aqui um pouco a escala, o espaçamento. Vamos adicionar um bold aqui na família. Para quem não tiver essa fonte, pode chegar simplesmente no Google e escrever baixar Family Font Tofino e vai aparecer logo. Ou se não tiver aparecer mesmo assim, pode utilizar a Poppins, Montserrat, e são um pouco parecidas com essa fonte. Boa, temos aqui também a nossa placa. Vamos criar uma pasta. Ctrl G, placa. Vamos tentar diminuir um pouco o tamanho da placa, está muito grande. Só que eu gostei desse efeito que ele deu aqui por trás do... Mas pode ficar assim. Seja bem-vindo, designer Josemar. Designer Josemar.
Vamos diminuir um pouco aqui o tamanho. Boas. Opa. Vamos diminuir um pouco o tamanho. Boas. Temos aqui o nosso texto. Eu utilizo sempre uma cor verde, que é essa que eu vou vos apresentar aqui agora. Deixa eu só ver num dos projetos que eu já fiz e poder retirar a cor. Aqui a processar. Processou. Essa aqui é a cor verde que eu utilizo para todas as artes do meu perfil. Então vou levar aqui no nosso projeto. Para pintar, para mudar a cor dessa arte, dessa parte aqui do desenho de Josimar. Dar um clique aqui. Seja bem-vindo, pode permanecer a branco. E temos aqui a nossa arte criada, mas ainda não está terminado. Temos também que dar temos que dar também ver a situação das sombras aqui no texto. Deixa eu só tentar alterar aqui a cor do símbolo, na cor verde mesmo. Não tá bom. Vai ficar um vermelho. Vai ficar mesmo um vermelho. Boas. Vamos criar uma nova camada por cima do nosso texto. Vamos ir no pincel, vamos aqui clicar no Alt e ativar essa opção que eu já havia dito, para que todas as alterações que nós fizermos ao longo do nosso trabalho atuar apenas no nosso texto. Pincel na cor preta, vamos passar um pouco aqui para dar esse efeito aqui louco. Epa. Boas, boas. Agora vamos ver se posso retirar esse símbolo aqui do Photoshop para enquadrarmos na nossa arte, qualquer sítio da arte. Yeah. Aí tá bom. Agora vamos também ambientalizar esse material que nós colocamos aqui. Vamos criar a pasta do texto. Virar aqui texto. Vamos criar aqui uma máscara. Uma sombra também. Vamos utilizar a curva. Vamos baixar aqui a opacidade. Boa. Agora com o pincel, vamos inverter aqui a máscara dessa imagem. Vamos apenas pintar aqui as partes escuras. Acho que podemos mudar a cor desse
desse azul aqui, vamos passar por um verde. Com o balde de tinta, vamos copiar essa cor verde aqui, vamos pintar apenas aqui. Yeah. E temos aqui a nossa arte concluída de a desejar as minhas-vindas cá no YouTube. Espero que tenham gostado dessa aula e nos vemos na próxima aula. Antes de sair do vídeo, não esqueça de subscrever no canal para nos ajudar a crescer. Boas!